Você já se perguntou quais são os dubladores de O Rei Leão? Pois se já perguntou isso, você vai descobrir agora. Hoje eu vou fazer um vídeo. Conheça os dubladores de O Rei Leão, tanto os americanos quanto os brasileiros. Só que desta vez eu não vou fazer os dubladores só do primeiro filme. Eu vou fazer os da trilogia de O Rei Leão inteira. Primeiro eu vou falar os dubladores dos personagens do primeiro filme, depois eu vou falar dos personagens que foram introduzidos em O Rei Leão 2 e por último os personagens que foram introduzidos no terceiro filme. Se preparem, porque hoje vocês vão se surpreender. Ou não, né? Porque isso aqui é só um conheça os dubladores. Ao menos que você não imagine quais são e se surpreenda ao ver quais são. Ou se surpreenda ao ver que os dubladores são parentes ou são alguns atores famosos. Aí sim, só dessa forma mesmo. E aí, meus amigos gafanhotas, aqui quem fala é o JC e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E antes que vocês me perguntem, sim, o conheço os dubladores daqui do canal mudou, agora eu vou narrá-los e tem os dubladores originais, mas eu vou narrá-los porque tem um motivo. Sempre que eu postava eles na forma de antes, o áudio ficava fora do lugar, mas a partir de agora isso não vai mais acontecer. Só que antes de eu falar que os dubladores de O Rei Leão 1, me faz um favor, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Alguns podem achar que é pago, mas não paga nada, é de graça. Se inscreve aí, ok? Me ajudem a chegar nos 1000 inscritos, porque isso vai dar um apoio gigantesco, viu? Eu tenho até um especial de 1000 inscritos em mente. E também clique nas notificações, porque senão você não vai perder nada daqui do canal. Eu sempre posto vídeo toda segunda, em momentos aleatórios da tarde. E também me siga lá no Instagram, que é @jogos-e-curtas-do-JC. Bom pessoal, agora antes de eu falar os dubladores dos personagens, eu vou falar o estúdio de dublagem aqui do Brasil. Bom, a dublagem brasileira do primeiro Rei Leão foi feita nos estúdios Delarte, Rio de Janeiro. E o diretor da dublagem foi o Telmo de Avatar. E o diretor musical aqui da dublagem do Brasil foi o grande dublador Marcelo Coutinho. Bom, agora sabendo disso, vamos ver os dubladores dos personagens. Começando, óbvio, pelo protagonista, o Simba. Nos Estados Unidos, o Simba foi dublado pelo Matthew Broderick. E aqui no Brasil, ele recebeu a voz do grande dublador Garcia Júnior. No, Scar. I'm not like you. Não, Scar. Eu não sou igual a você. O Garcia Júnior é um dublador famoso por aí aqui no Brasil. E, uma curiosidade, é ele que faz a voz do He-Man aqui no Brasil. Mas essa é só a versão adulta do Simba. O Simba também tem a sua versão criança. E tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil pegaram um ator jovem para poder dublá-lo. Nos Estados Unidos, o Simba criança foi dublado pelo Jonathan Taylor Thomas. E aqui no Brasil ele recebeu a voz do Patrick de Oliveira. I walk on the wild side. I laugh in the face of danger. Perigo. Eu ando na selva braba. Eu rio na cara do perigo. O Patrick de Oliveira é outro dublador famoso e ele também é ator de novelas. E é ele que faz a voz do Sid Phillips, o vilão de Toy Story. Lembram dele? Pois é, o Patrick de Oliveira é o dublador do Simba e do Sid. Bom, o próximo personagem dessa lista é o Rei Mufasa, o pai do Simba. Nos Estados Unidos ele é dublado pelo James Earl Jones. E no Brasil ele é dublado por Paulo Flores. That hairball is my son and your future king. A bolinha peluda é meu filho e seu futuro rei. Mas infelizmente o Paulo Flores acabou falecendo em 2003, então ele não pôde dublar nem no live action e nem na série A Guarda do Leão. Mas a dublagem dele permanecerá para sempre para os fãs de O Rei Leão. Bom, o próximo personagem da nossa lista é o vilão Scar. Inclusive tem vídeo da origem dele aqui na descrição, vou deixar o link, hein? Bom, enfim. Scar teve seu áudio original feito por Jeremy Irons.
E no Brasil, ele foi dublado pelo genial Jorge Ramos. Life's not fair, is it? You see, I shall never be king. A vida não é justa, não é? Entendeu? Ora, eu nunca serei rei. Jorge Ramos, infelizmente, é outro dublador da animação de O Rei Leão que faleceu. Mas a dublagem dele permanecerá para sempre na minha mente e no meu coração. E outra dublagem de vilão excelente que ele faz é a dublagem do Jafar em Aladdin. Bom, falamos agora da Sarabi, a mãe do Simba. Nos Estados Unidos ela é dublada por Madge Sinclair. E no Brasil ela foi dublada por Maria Helena Pader. Over. There is nothing left. We have only one choice. We must leave Pride Rock. Acabou. Já não sobrou nada. Nós só temos uma escolha. Temos que sair da Pedra do Rei. O próximo personagem da nossa lista é o Zazu, aquele pássaro que é o mordomo do rei. Nos Estados Unidos, o Zazu é dublado pelo Rowan Atkinson. E, inclusive, é ele que interpreta o Mr. Bean, ó. E no Brasil, o Zazu é dublado pelo grande dublador Pádua Moreira. I'm here to announce that King Mufasa's on his way. So you'd better have a good excuse for missing the ceremony this morning. Eu estou aqui para anunciar que o rei Mufasa está a caminho. E é melhor ter uma boa desculpa por ter perdido a cerimônia esta manhã. Sei que muitos de vocês, com certeza não conhecem o Pádua Moreira, mas conhecem a voz dele, porque ele já chegou a dublar o Darth Vader aqui no Brasil, não é brincadeira não. Bom, agora eu vou falar os dubladores das hienas Shenzi, Banzai e Ed, os ajudantes do Scar. Nos Estados Unidos, as 3 hienas são dubladas por Whoopi Goldberg, Cheech Marin e Jim Cummings. E no Brasil, eles foram dublados por Carmen Sheila, Hércules Franco e Jim Cummings. De novo. Isso porque, como vocês sabem, o Ed, aquele risonho, é mudo. Ele só fica rindo e fazendo ruídos e que não precisa redublar. Well, Banzai, what have we got here? I don't know, Shenzi. What do you think, Ed? Olha só, Banzai, o que encontramos aqui? Eu não sei, Shenzi. O que você acha, Ed? A Carmen Sheila é bem conhecida por ser a dubladora da Didi, aquela irmã do Dexter, de O Laboratório de Dexter. Já o Hércules Franco é bem conhecido por ser o dublador do Capitão Cueca aqui no Brasil. Bom, falamos agora dos dubladores dos 2 personagens mais engraçados de O Rei Leão. Bom, esses personagens são o Timão e o Pumba. Nos Estados Unidos, os 2 foram dublados por Nathan Lane e Ernie Chaleba. Ernie Chanela, errei. Chabela, que coisa! É Ernie Chabela. Bom, mas uma curiosidade. Esses 2 aí, os dubladores de Timão e Pumba, originalmente era pra eles fazerem as vozes do Banzai e o Ed, aqueles 2 machos das hienas. Só que eles chegaram em dupla, e aí os diretores acharam que eles ficavam tão bem em dupla, tão engraçados, que resolveram fazer com que eles dublassem o Timão e o Pumba, que eram a dupla mais engraçada do filme. E no Brasil, os 2 foram dublados por Pedro de Saint-Germain e Mauro Ramos. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no passing craze. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Mas o dublador do Timão, o Pedro de Saint-Germain, faleceu no ano passado, então não pôde dublar no live action também. Mas uma das dublagens mais legais que ele faz é a dublagem é a dublagem daquele vendedor de lâmpadas do começo do filme Aladdin, durante a canção A Noite da Arábia. Já o Mauro Ramos está vivo até hoje e ainda tem muitos trabalhos na dublagem. Por exemplo, é o Mauro Ramos que faz a voz do Zeca Urubu no novo Pica-Pau. O próximo personagem que eu vou falar aqui é o Rafiki, aquele macaco doido. Nos Estados Unidos ele é dublado pelo Robert Guillaume. Já no Brasil ele é dublado pelo famoso Pietro Mário. You're a baboon. And I'm not. Não, quer dizer que você é um babuíno. E eu não.
Mas infelizmente o Pietro Mário é outro dublador de O Rei Leão que faleceu. E inclusive ele faleceu neste ano de 2020, lá no mês passado. E uma dublagem bem legal que ele faz antes de falecer nesses últimos anos foi a dublagem do Sr. Ping, o pai adotivo do Po na trilogia Kung Fu Panda. Bom, a última personagem de O Rei Leão que eu vou falar aqui é a Nala, que assim como Simba tem a sua versão criança e a sua versão adulta. Na versão criança, quem dubla ela nos Estados Unidos, a Nala é dublada pela Miqueta Calanes. No Brasil, ela é dublada pela Roberta Madruga. Come on, I just heard about this great place. Simba, I'm kinda in the middle of a bath. Vamos ouvir falar num grande lugar. Simba, eu estou no meio de um banho. Já a Nala adulta, nos Estados Unidos, é dublada pela Meira Kelly. E no Brasil, a Nala adulta é dublada pela Carla Pompilho. It's like you're back from the dead. You don't know how much this will mean to everyone. É ver você voltar da morte. Não sabe o quanto isso significa para todos. Beleza, nós falamos dos personagens que apareceram em O Rei Leão 1. Agora vamos falar dos personagens que foram introduzidos no filme O Rei Leão 2, O Reino de Simba. Começando obviamente pela vilã do segundo filme, a Zira. Nos Estados Unidos, a Zira é dublada pela Suzanne Pleshette. E no Brasil, a dubladora da Zira é a Selma Lopes. Oh, haven't you met my son, Kovu? He was hand-chosen by Scar to follow in his paw prints and become king. Oh, já conhecia o meu filho, Kovu? Ele foi escolhido por Scar para seguir as pegadas dele e se tornar o rei. Inclusive, a Selma Lopes, que é a dubladora da Zira brasileira, da Zira aqui no Brasil, é a dubladora principal da Whoopi Goldberg aqui no Brasil. E a Whoopi Goldberg é a dubladora original da Shenzi, a hiena lá do primeiro filme. Agora eu vou falar as dubladoras da Kiara, que assim como Simba e a Nala no primeiro filme, tem a sua versão criança e a sua versão adulta. A Kiara criança nos Estados Unidos é dublada pela Michelle Horn. E no Brasil ela é dublada pela grande dubladora Luísa Palomanes. I know. And if I see any strangers, don't talk to them. Come straight home. Okay, can I go now? Please? Já sei. E se encontrar qualquer estranho, não falar com ele. E vir logo pra casa. Já sei. Posso... A Luísa Palomanes é uma dubladora muito famosa e ela era bem jovem na época em que o Rei Leão 2 foi lançado. Inclusive, a Luísa Palomanes é mundialmente famosa por dublar a Hermione na franquia Harry Potter aqui no Brasil. Bom, falamos da Kiara criança, agora vamos falar da Kiara adulta. O áudio original da Kiara adulta é feito pela Neve Campbell. E aqui no Brasil, a dubladora dela é a famosa Silvia Sallusti. No! Why did you bring me here? Who do you think you are? Não! Por que me trouxe? Quem você pensa que é? A Silvia Sallusti é uma dubladora famosa, dubla várias personagens aqui no Brasil. E ela já apareceu uma vez aqui no Conheço os Dubladores. Isso porque ela faz a voz da Pérola em Steven Universo. Bom, agora eu vou falar dos dubladores dos 3 filhos da Zira. Começando pelo Kovu, que assim como a Kiara tem sua versão criança e sua versão adulta. O Kovu criança é dublado pelo Ryan O'Donoghue nos Estados Unidos. Já no Brasil ele é dublado pelo Caio César. An outsider doesn't need anybody. I take care of myself. Com esse lado não precisa de ninguém. Eu tomo conta de mim mesmo. Mas infelizmente o Caio César é outro dublador de O Rei Leão que acabou falecendo. Porque além de dublador, ele também era policial. Então uma vez ele levou um tiro no pescoço e acabou morrendo. Mas isso não impediu que o trabalho dele na dublagem ficou marcado no mundo. E lembra que eu falei que a Luísa Palomanes dubla a Kiara criança? Então,
e que a Luísa Palmas também faz a voz da Hermione de Harry Potter. Então, o Caio César, dublador do Kovu, faz a voz do próprio Harry Potter. Coincidência? Acho que não! Bom, continuando, a segunda filha da Zira... Epa, espera aí. Eu esqueci do Kovu adulto, caçarolas. Enfim, o Kovu adulto é dublado pelo Jason Martin. Já no Brasil, o dublador do Kovu adulto é o Marco Antônio Costa. I think I'm the one that just saved your life. Not from where I'm standing. Eu penso que sou alguém que salvou a sua vida. Não do meu ponto de vista. O Marco Antônio Costa também é um dublador famoso de Maltinha Sai Ovelha. Inclusive, o Marco Antônio Costa dublou o Pato Donald no DuckTales original de 1987. Bom, a segunda filha da Zira, agora sim, é a Vitani, que também tem sua versão criança e sua versão adulta. Nos Estados Unidos, quando criança, a Vitani é dublada pela Lance Charbert. E no Brasil, a dubladora da Vitani criança é a Carol Kapfer. Luca, where's Kovu? Did you leave him out there on his own again? Luca, cadê o Kovu? Você deixou ele sozinho lá fora outra vez? Já quando a Vitani é adulta, quem a dubla nos Estados Unidos é a Jennifer Yes. Já no Brasil, a sua dubladora é a famosa Miriam Fisher. Oh, come on! Kiara has started her hunt. Vamos lá. Kiara começou a caçada. Temos que ser... A Miriam Fisher também é uma dubladora famosa de mão cheia, uma gigante da dublagem praticamente. E outra dublagem dela na Disney que eu gosto muito é a dublagem da Jane em Tarzan. Bom, já falamos do primeiro e do segundo filme. Agora vamos falar dos personagens que foram introduzidos no terceiro filme, que se chama O Rei Leão 3 Hakuna Matata. Começando obviamente pela mãe do Timão. Nos Estados Unidos ela é dublada por Julie Kavner, agora sim. Já no Brasil, quem deu voz à mãe do Timão foi a grande dubladora Nádia Carvalho. Oh! Wow, isn't that creative? A skylight. Oh. I'll just have a word with him. Como ele é criativo, uma claraboia. Eu vou conversar com ele. A Nádia Carvalho também é uma gigante da dublagem, dubla vários personagens aqui no Brasil. E uma das dublagens dela que eu mais gostei foi a dublagem da Edna Moda em Os Incríveis 2, 1 e 2. E pra terminar este vídeo, eu vou falar os dubladores do Max, o tio do Timão. Nos Estados Unidos ele é dublado pelo Jerry Stiller, o pai do ator Ben Stiller. E no Brasil, quem faz a voz do tio Max é o José Santa Cruz. That would be Timão! Isso foi o Timão! Agora foi, pessoal. Eu falei os dubladores americanos e brasileiros dos principais personagens da trilogia O Rei Leão. E se você gostou do vídeo, deixa o like que isso ajuda pra caramba. Também não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Me siga lá no Instagram e mais uma vez se inscreva. Nós estamos chegando perto dos 1000 inscritos, hein? Me ajuda aí. Quer dizer, perto não, só estou com 304. Mas, me dá uma ajudinha aí. Obrigado por assistir e até a próxima. Que coisa, só dá pausa e vou colocar o encerramento. Porque o meu Bizem tá bugando assim.